Então, hoje a gente vai falar sobre o projeto de infraestrutura de drenagem. E aqui eu sempre divido em 4 etapas principais fazer um projeto. Então, a primeira etapa é o estudo inicial, depois solução, dimensionamento e detalhamento desse projeto, tá? Então, infraestrutura de drenagem é um projeto que sempre é diferente, porque eu estou falando de terreno. O terreno muda, a declividade do terreno muda, a topografia muda. Então, apesar de hoje a gente ter o Minha Casa Minha Vida, várias habitações econômicas com uma solução predial que vai se repetindo, a infraestrutura de drenagem ela vai ser sempre diferente. Cada terreno é único na Terra, né? Então, a gente sempre vai precisar estudar esse projeto. E o que é esse estudo, né? Eu ainda divido em 3 subetapas: o estudo do projeto, do empreendimento em si, o estudo do cliente e o estudo das normas técnicas. Então vamos lá. O que é esse estudo do projeto? Eu preciso estudar o empreendimento que eu estou trabalhando. Então, nesse estudo do projeto, eu vou olhar o projeto de arquitetura, para eu entender essa implantação. Vou olhar o projeto de topografia. Lá no projeto de topografia, eu vou saber os níveis primitivos do terreno, vou ver se tem alguma BL, alguma rede existente de drenagem, algum córrego, igarapé, algum local onde eu possa descartar essa drenagem. O projeto de terraplanagem, ele também eu vou olhar os níveis, só que eu já não vou mais olhar os níveis primitivos, eu vou olhar como os níveis vão ficar, a viabilidade da concessionária, ou da prefeitura, ou do órgão que vai fazer essa aprovação de drenagem. Tem cidades que têm essa viabilidade, tem cidades que não. E a sondagem. E a sondagem, para que eu tenho que olhar sondagem se eu for fazer um projeto de drenagem, né? Normalmente no projeto de drenagem, a gente faz uma estrutura bem grande enterrada, que é o tanque de retenção, ou o tanque de detenção, o tanque de retardo. Tem nomenclaturas muito diferentes dependendo da cidade. Mas é uma estrutura grande enterrada. E eu preciso olhar se no local onde eu estou querendo colocar, é quase uma piscina enterrada ali, que é esse tanque, se está aflorando água ou não, porque isso vai interferir bastante na solução de projeto que eu vou indicar. Então isso eu estou estudando o empreendimento em si. E cada vez eu vou ter que estudar de novo, porque, como eu falei antes, cada empreendimento é diferente, né? Depois eu estudo o cliente. Então, assim, eu até coloquei aqui alguns prints de alguns clientes meus, do que eles colocam, o que é esse estudo de cliente, tá? Mas hoje em dia, como a gente trabalha com BIM, basicamente todas as empresas trabalham com BIM, né? A gente tem a parte técnica do que o cliente quer. Qual é o tipo de tubo que ele usa? Aqui na minha cidade não tem tubo de concreto de 200, de 300, o tubo de concreto já começa de 400. Então, tudo isso normalmente tem no manual técnico do cliente, né? As considerações de dimensionamento que o meu cliente quer, porque drenagem não tem norma, não tem NBR, a infraestrutura de drenagem, a gente tem uma norma para predial, né, de águas pluviais, mas não infraestrutura de drenagem. Então, eu tenho que saber qual a literatura que o meu cliente quer que eu use. Caso ele não tenha, eu posso usar a que eu recomendo, mas eu tenho alguns clientes que já têm. Quais são os entregáveis por etapa, porque projeto é feito por etapa, a gente não começa e faz um projeto executivo para ser entregue para a obra. Então, cada etapa, o projeto ele tem um objetivo diferente e o que o meu cliente quer receber por etapa. E eu tenho também os manuais de BIM. Então, qual é o sistema de coordenada? É coordenada compartilhada? É origem interna? Vai ter que entregar IFC, DWG, PDF, NWC? Quais são os formatos de entrega? A maioria dos meus clientes, por exemplo, pedem inclusive o próprio RVT. A gente tem que entregar o nosso arquivo de Revit. Como que é a organização do CDE, né? Então, o CDE ele é uma sigla para Common Data Environment, que é basicamente um ambiente comum de dados. E lá todos os projetistas vão fazer o upload dos seus projetos e também a obra vai fazer o download dos projetos desse local. Então, ele é um local público ali para todo mundo que está trabalhando naquele empreendimento. Qual é a nomenclatura dos arquivos? Então, normalmente um arquivo DWG tem uma nomenclatura, modelo tem outra, e aí tudo isso eu tenho que olhar. E aí eu conheci o meu cliente, estudei tudo sobre o meu cliente. Beleza, isso daí, se eu conseguir vender se eu conseguir vender outros projetos para o mesmo cliente, eu não preciso ficar estudando toda vez. Eventualmente eu já vou aprender, né, essas informações. Então, isso aqui é uma viabilidade dada pela CEMINF, Secretaria Municipal de Infraestrutura, lá de Manaus. E o que ele está me dizendo aqui? Que
a gerência de topografia deles foi lá em loco, no local do terreno, e verificou que existe uma rede de drenagem via pública. Aí ela vai me dar aqui todas as informações da caixa, o tamanho da caixa coletora, a tubulação que entra, a tubulação que sai e tudo mais. Mas também ele está falando que além dessa caixa, eu tenho um corpo hídrico no final do empreendimento, um igarapé. Lá em Manaus a gente chama de igarapé. Então, tanto eu posso interligar essa drenagem na via pública, porque tem uma rede existente da cidade, quanto posso interligar no final, no fundo do empreendimento, no igarapé. Então, essa viabilidade eu já fico tranquila que tem algum ponto de descarte. Eu só tenho que ver a arquitetura, a topografia e a terraplanagem para ver para onde que cai o terreno, para eu decidir se eu vou interligar na frente ou nos fundos do terreno. E aqui, por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos desses manuais técnicos dos meus clientes. Então, meu cliente ele está dizendo que ele só faz sarjeta com declividade transversal de 3% ou de 15%. E as declividades longitudinais vão variando de acordo com o projeto de terraplanagem, né? A gente tem que olhar lá na terraplanagem. Então, eu já sei o quanto que o meu cliente quer que seja o alagamento. Então, aqui eu tenho uma sarjeta de 50 centímetros de comprimento e uma faixa de alagamento de 1,17. É isso que o meu cliente quer que eu trabalhe. Então, essa é uma consideração de dimensionamento, tá bom? O que ele quer que eu considere também no coeficiente de escoamento superficial de runoff, que vai ser uma das bases para o meu dimensionamento? Ele quer que eu faça um coeficiente ponderado quando a bacia de estudo for composta por mais de um tipo de superfície, grama, passeio ou pavimento, tá? E aí ele está me dizendo aqui como que ele quer que eu faça esse coeficiente ponderado. Então, isso tudo são diretrizes de dimensionamento que o cliente está me dando. Se eu não fizer um ponderado aqui, de tamanho a tamanho, eu fizer um coeficiente do empreendimento como um todo, não por bacia, tá errado? Não tá errado, mas esse cliente quer que o coeficiente seja ponderado por bacia. Então é muito importante que eu leia as diretrizes do cliente, não adianta eu só fazer o projeto que eu quero fazer, o cliente ele não vai aceitar. E aqui ele está me dizendo exatamente como é que tem que ser a minha planilha de dimensionamento, o que ele quer ver na memória de cálculo. Então ele quer ver o trecho, cota do terreno, cota da geratriz inferior, comprimento, declividade, diâmetro, área de contribuição de cada bacia, vazão afluente, velocidade, lâmina d'água e um recobrimento ali de montante jusante. Isso tudo são exemplos de diretrizes de dimensionamento, como eu coloquei aqui, considerações de dimensionamento. Aqui eu tenho também algumas considerações de tubo, por exemplo. Trouxe aqui outro modelo de cliente. Tudo é manual de cliente que eu tenho. Então aqui ele está dizendo que o diâmetro mínimo para a rede de água pluvial é de 100 milímetros. Mas eu fiz o dimensionamento, deu 75. Mas esse cliente não quer 75. Eu vou fazer o dimensionamento, vai dar 75. No meu projeto eu vou colocar 100 milímetros. Exceto em varandas e casas podem ser utilizados 75 milímetros. Então, se eu for dividir o telhado da cobertura, né? Se eu for dividir a cobertura em várias áreas pequenininhas a ponto de der menos de 100 no dimensionamento daquela calha, eu vou ter que usar 100, tá? A inclinação mínima das tubulações é 0,5% e ele já tá me dizendo que ele quer usar PVC branco série R no tubo de queda do telhado e PVC série normal para drenagem de varanda e anexo. Aqui também tubulação horizontal, tubulação de PVC série R de 100 a 150, ocre G de 200 a 250 e tubo de concreto 300, 400, 500 e 600. Então, isso varia muito. Tem regionais que a gente consegue colocar no projeto um tubo de 250 já de concreto, mas esse cliente especificamente ele não quer um tubo de 250 de concreto, ele quer 200 e 250 G. Ele quer que o de concreto seja a partir de 300. Então, a gente vai especificar no projeto exatamente como o cliente quer receber. Por isso que hoje em dia, entregar um projeto de qualidade não é só mais saber fazer dimensionamento, é ter toda essa organização de informações para eu conseguir entregar para o meu cliente exatamente o que ele quer receber. Aí, eu tenho também algumas diretrizes de BIM aqui, ó. Então, nesses manuais BIM, eu trouxe outro exemplo aqui também. Como é que o meu cliente quer que eu separe a partição dos modelos, a tipologia de incêndio, o que tem que ser link em anexo, o que pode ser link de sobreposição
e o que tem que ter dentro de cada link. Então aqui ele está sendo bem específico em como ele quer que a gente monte esses links para poder fazer a entrega. Aqui também é um exemplo de nomenclatura. Então aqui a disciplina, depois a descrição da ACC, depois o pavimento, por último a referência. Então assim, os clientes hoje em dia, se a gente vai trabalhar com grandes clientes, a gente vai trabalhar com grandes construtoras, incorporadores, eles têm diretrizes. O projeto que eu entrego para um cliente não é o mesmo projeto que eu entrego para o outro. E eu preciso ter isso bem estruturado e organizado. E por último, eu tenho que estudar as normas. Então, a norma municipal, normalmente, não existe NBR para infraestrutura de drenagem, tá? Então, normalmente eu vou ter que olhar em alguma legislação municipal, da Secretaria de Meio Ambiente, de Infraestrutura, alguma legislação vai ter, e aí eu vou ter que seguir essa legislação. A gente tem alguns métodos bem famosos que eu posso citar aqui. A gente tem o método das piscininhas, que é o de São Paulo, e várias cidades do Brasil também utilizam esse método. A gente tem o método de pools, que é lá em Minas Gerais. Então, cada estado tem o seu método e é muito importante que você estude a cidade que você está trabalhando, tá? A NBR 15.527, que é de reaproveitamento de água da chuva, tem algumas cidades que fazem, que dizem que é obrigatório a gente ter um tanque de reaproveitamento. Nem todas, mas algumas são. A gente tem a NBR 10.844, ela é de instalações prediais de águas pluviais, ela não é de instalação de infraestrutura de drenagem, mas às vezes a gente usa delas a intensidade pluviométrica das cidades, se não tiver na legislação municipal. E a gente tem a normativa da Caixa Econômica Federal. Então, na Caixa Econômica Federal, a gente, se for um projeto de habitação econômica, Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma norma da CEF para drenagem. E a gente tem que ficar esperto com a drenagem de talude, tem que ter em cima, tem que ter embaixo, então tem que dar uma lida no manual da Caixa também, tá? Se a gente está falando sobre projetos residenciais, a gente também tem que dar uma olhada na norma de desempenho. Então, cada projeto você vai ter que ver qual norma que vai se aplicar àquele projeto ali específico. Eu gosto sempre de deixar esse estudo documentado, eu tenho até aqui um modelo de estudo, porque o que acontece? Quando a gente vai estudar um projeto, a gente abre vários arquivos, como eu mostrei, né? Aqui a gente abre arquitetura, topografia, terraplanagem, viabilidade, sondagem, e aí depois eu fiz o estudo, tô bem fazendo o projeto, fico com uma dúvida, lá vou eu abrir tudo de novo? Então eu gosto de fazer essa etapa de estudo, tiro o print de tudo, coloco nesse arquivo aqui que eu chamo de estudo inicial, e se eu tiver alguma dúvida dessas informações, eu vou aqui no estudo inicial. Tá? Então vamos lá, verificação da arquitetura, verificar se tem todos os arquivos para trabalhar, níveis, planta baixa, corte, fachada das torres, áreas de lazer e anexo, quadro de área geral, localização, tudo. Eu preciso de todas essas informações. Então aqui eu sei a avenida, eu sei o endereço, o projetista colocou o endereço para mim, colocou aqui, é uma arquitetura, tem níveis nos blocos, tem níveis aqui na rua, porque eu preciso de nível, não consigo fazer projeto de drenagem sem nível, então só me fornecer uma arquitetura não vou conseguir projetar. Então é uma arquitetura que tem nível. Se eu estiver fazendo uma etapa de projeto legal de drenagem, eu preciso de um projeto legal de arquitetura, porque eu preciso daquelas informações básicas de qual é a área total do terreno, qual é a área construída, quanto que eu tenho de área verde, até para eu calcular a área impermeável do terreno. Então, eu preciso de um quadro de áreas que venha da arquitetura, eu não vou ficar fazendo levantamento de áreas, tá? Aqui, como eu tenho um bloco, eu tenho uma torre, eu preciso saber como que é a cobertura dessa torre, eu preciso ver a planta da torre, porque essa torre aqui, ela vai ter varanda, eu vou ter drenagem de telhado e vou ter drenagem de varanda também, vou ter drenagem de dreno de ar-condicionado, qual a contribuição que uma torre vai trazer para o meu projeto de infraestrutura de drenagem? Se eu preciso ver também. Então tudo eu vou tirando print e vou colocando aqui. Então, aqui eu não encontrei, nesse projeto especificamente não tem a planta de área, então já é uma coisa que eu vou falar para o meu cliente que eu vou pedir, mapa de área desse terreno, mas eu já consigo estudar aqui o caimento dele. Lembra que eu sei que tem rede de drenagem aqui na frente e eu sei que tem um igarapé aqui no fundo. Essa aqui é a APP
E provavelmente aqui, ó, aqui já tá me mostrando, é um igarapé. Então eu tenho que descobrir para onde que esse terreno cai para decidir se a drenagem vai para a rua ou se vai para o igarapé. Então já vou começar a olhar aqui. Aqui eu tenho 50, aqui na rua tem 50,058, aqui eu tenho 50,10. Isso é bem comum. O projeto de terraplanagem ele sobe um pouquinho, bem na entrada do empreendimento, para poder essa drenagem da rua não entrar no meu condomínio. E aqui provavelmente ele vai começar a descer, ó, 48,78, 46,48, 42, 38. Essa aqui acabou a rua aqui, bem aqui, 37. Aí daqui vai para onde, né? 37, então basicamente o caimento vai cair daqui para cá. 33. Bom, pelo que eu tô estudando aqui, esse projeto tá vindo da frente pro fundo, então provavelmente eu vou precisar interligar aqui nesse igarapé. Eu só tenho que olhar nessa rua aqui qual é o ponto mais baixo. Então aqui eu tenho esse 33, 37 e aqui eu tenho 33, 33. Não tem como eu saber exatamente se aqui tá mais baixo ou se é aqui, né? A não ser que eu olhe a surface. Mas então, o meu tanque de retenção eu vou ter que colocar nessa última rua aqui. Isso eu já consigo saber só analisando a arquitetura. Viabilidade eu já vi aqui, né? Que disse que tinha tanto na frente quanto nos fundos, ok. Vou olhar a topografia e vou olhar a terraplanagem. Então aqui eu já tô com a topografia do empreendimento. A gente vê que essa linha vermelha é o limite, né, do empreendimento. E aqui, se eu fosse interligar a minha drenagem, por exemplo, naquele PV que existe, que estava na minha viabilidade, esse PV tinha que estar alocado aqui nessa topografia. E o que eu preciso? Eu preciso da cota de topo do PV, eu preciso da cota de fundo do PV e do diâmetro do tubo que sai do PV. Ah, mas isso aqui não está indicado na topografia, então não vou fazer o projeto. Essa informação é crítica. Se eu fosse usar esse PV aqui, eu precisaria muito dessa informação. Nesse caso, como eu vou interligar no igarapé, a informação para mim que fica mais crítica, eu tenho, que são aqui as cotas do igarapé. Então, ó, muito bom, porque eu já estou vendo que o meu terreno está lá no 33 e o igarapé está aqui no 24. Então, eu tenho um desnível bem tranquilo. Provavelmente a minha drenagem não vai estar chegando aqui afogada, né? E é isso que eu olho na topografia. A topografia, provavelmente, ela deve ter um caimento parecido, ó. Lá tava 50 aqui na frente, aqui tá 52, e aí já vai caindo 51, 47, aqui dá pra ver que tem uma ladeira grande, né? 40, uma queda bem grande, aqui 39. Aqui já chega a 27, meu empreendimento aqui tá 33, então essa parte, a terraplanagem vai subir um pouquinho. E eu vou dando uma olhada. Se eu quiser ver, ó, essa topografia ainda tem algumas fotos aqui, porque isso aqui é o quê? Vamos ver o que é essa parte azul. É um outro córregozinho que vem e deságua nesse igarapé. Mas como ele tá fora do meu empreendimento aqui, o limite do meu empreendimento é esse, acho que não é tão relevante para o nosso estudo. A gente tem que entender bem as cotas desse igarapé aqui. Então, na topografia, eu olharia isso. Ou o PV aqui na frente, ou as cotas do igarapé aqui atrás, tá? Depois, eu tenho o projeto de terraplanagem. Então, a terraplanagem vai me trazer informações bem parecidas com a arquitetura. Teoricamente, as cotas deveriam bater. Então, aqui eu tenho aquele 50,58, sobe aqui um pouquinho e aqui já vai descendo. Eu tô vendo que as cotas já estão diferentes um pouco, só de olhar. Porque essa cota aqui na frente estava o quê? 50? 50, 108, aqui tá ok, aqui já é 48. É, parece que tá certo. Aqui tá 58 e aqui já tá 48. Mas a informação que eu vou tirar exatamente da terraplanagem que não tem na arquitetura é essa aqui, ó, o caimento das ruas. Então aqui na terraplanagem eu já tô vendo que desde dessa área de vaga aqui até o outro lado vai ter um caimento único. E desse outro lado vai cair para cá. Então aqui eu vou olhando todos os caimentos das ruas. Tem ruas que tem esse caimento, ó, todas elas também parecidas. A rua cai toda para um lado e depois o estacionamento cai para o outro. Mas algumas vezes tem ruas que cai metade para um lado e metade para o outro. Então eu tenho que entender qual vai ser o caimento. Ó, essa daqui só tem um caimento único, já não tem dois caimentos, eu tenho caimento só de um lado.
Isso aqui vai ser importante quando eu for decidir se eu vou alocar sarjeta ou sarjetão. Porque cada tipo, essa aqui é um caimento unicão, de um lado até o outro, um único caimento. Essa aqui também, só um caimento. Então, cada rua vai ter um caimento e eu vou olhar isso no meu projeto de terraplanagem. É importante que a gente entenda qual projeto que o cliente quer que siga, caso tenha alguma diferença de nível. Porque eu tenho cliente que a terraplanagem é a rainha. Eu tenho que sempre seguir a terraplanagem. Se tiver alguma divergência, quem manda é a terraplanagem. Enquanto que eu tenho outros clientes que não, que dizem que eu tenho que seguir completamente a arquitetura. Se tiver alguma diferença entre a arquitetura e a terraplanagem, é a terraplanagem que vai ser modificada. Então, já dá pra ver que aqui eu tenho vários arquivos abertos, eu fico com vários arquivos abertos, meu computador vai pesando, daqui a pouco tá travando. Por isso que eu gosto sempre de fazer o arquivo de estudo com os prints. Aqui é o projeto do prédio, tá? Então, aqui é o projeto do predial que eu falei pra vocês que eu tenho que olhar. E aí, ó, dreno de ar-condicionado. Todos esses azuis clarinhos aqui são drenos de ar-condicionado. Então, isso aqui vai vir pra minha drenagem aqui. Então, tenho que drenar esses drenos de ar-condicionado aqui. E, ó, eu já entendi, então, que essa cor de azul claro é a cor de drenagem, tá? Então, aqui eu tenho essas caixinhas de dreno de ar-condicionado na torre que elas vão impactar no meu predial. Aqui eu tenho uma caixa também que está recebendo as coberturas e essa drenagem aqui do meio da torre. E essa caixa, ela é espelhada e rebatida, né? Então, ela é como se fosse um X aqui. Eu tenho ela desse lado e depois eu tenho ela do outro lado aqui, que ela também vai receber das duas coberturas e aqui da drenagem do meio da torre. Então, basicamente é isso que eu tenho de torre para o meu projeto. Tem essas duas caixas aqui e essas caixas menores que estão recebendo os drenos de ar-condicionado. Com essas informações, eu posso começar a montar o meu projeto de drenagem. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou montar um projeto de drenagem é locar o tanque de retenção e verificar se tem cota para o meu condomínio se interligar no mundo, porque essa drenagem ela precisa ir para algum lugar. Aqui, esse projeto tá fácil. Eu já vi que tem uma cota muito diferente, uma altura muito grande entre a altura do meu tanque de retenção e o igarapé, então não vou precisar me preocupar muito com isso. Mas tem alguns projetos onde é mais certinho, e aí eu tenho que ver direitinho na unha se vai ter cota para chegar. Eu trouxe um exemplo de um arquivo de estudo de um outro empreendimento. Então, o que a gente coloca aqui? Quais são os formatos de entrega? Qual é o prazo que está combinado com o cliente? Quem é o nosso analista? O contato do analista? Os órgãos que a gente vai aprovar o projeto? Não vai? Quais são os órgãos que a gente vai aprovar? E aí a gente começa a conferir os arquivos na ACC. Então, o projetista, ele tem que documentar tudo que ele está usando de informação para fazer o projeto dele e tomar as decisões de solução. Isso é muito importante, porque chega lá na frente, o cliente vai dizer assim, bicho, mas teu projeto tá todo voando, de onde que tu tirou esses níveis? E aí tu vai dizer, meu Deus, a terraplanagem realmente tá de um jeito, meu projeto tá de outro. De onde que eu tirei esses níveis? Se isso não tiver documentado, tu não vai saber. Mas se tiver tirado print, como tá aqui, aí o que tu vai saber? Tu vai saber que, na verdade, tu fez com uma versão de terraplanagem antiga, teve uma nova versão que não foi liberada para ti. Então, por isso que o teu projeto tá defasado. Então, aqui a gente, enquanto tá fazendo o projeto, a gente já vai fazendo a coordenação desse projeto, tá? Então, aqui eu tiro o print da arquitetura que eu tô usando, da terraplanagem que eu tô usando, aqui, qual é a destinação final, tem um outro projeto de destino final. Então, todos esses detalhes aqui eu tô colocando. Esse projeto é uma etapa de projeto legal e antes dele teve uma etapa de estudo preliminar. Então, aqui eu tô olhando tudo que foi feito já na etapa do estudo preliminar. Então, eu vi que os tubos não foram modelados com indicação e não foram alocadas caixas no entorno dos blocos. Então, preciso fazer isso agora na etapa executiva. O dimensionamento do tanque mudou, não mudou? As áreas continuam as mesmas? Porque, às vezes, no estudo preliminar, tudo ainda está muito no início e a probabilidade de mudança é muito grande. Então, eu tenho que dar uma olhada nisso. Ah, beleza, meu dimensionamento do tanque ainda tá ok, não mudou. Mas e aí? Eu vou precisar relocar esse tanque, as cotas ainda estão iguais, ainda posso deixar lá no mesmo local? Aí a gente vai entender melhor. Aqui, inicialmente, esse tanque estava lá na frente, depois que a gente foi colocando lá para os fundos.
Essa arquitetura, então, por exemplo, a gente tem o quadro de áreas, que a nossa de exemplo não tinha. Então, eu já consigo ver aqui a área do terreno, números de vagas de estacionamento, área computável, área construída, área permeável, área verde, porque eu preciso, na verdade, calcular a área impermeável. E aí eu vou pegando todas essas áreas da arquitetura para calcular a área impermeável. Tá aqui. Nesse caso, esse arquiteto já me deu uma área impermeável de 15 mil. Tanque de retenção. O arquiteto já fez um dimensionamento prévio do tanque de retenção, mas mesmo que exista, é minha informação, é minha obrigação, como projetista de drenagem, confirmar esse tanque. Então, aqui está o predial, né? Ver como que esse predial vai impactar no meu projeto. Então, a gente vê que é um projeto bem semelhante ao que a gente está estudando. Provavelmente deve ser quase a mesma torre. Então, eu tenho essas caixas aqui na frente das torres e aquelas caixinhas menores dos drenos. Estudamos uma posição para o tanque. E aqui a gente está interligando. A primeira coisa que a gente está fazendo é interligando esse tanque no PV existente. Putz, não deu cota, ó. Não deu cota aqui. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mexer na rede, talvez usar uma outra solução de tanque que não seja de concreto. Então, por isso que toda vez no projeto de drenagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alocar o tanque e verificar se vai ter cota para chegar no PV existente, tá? Então, isso aqui é um arquivo de estudo que aí... Mas por que vocês colocaram essas caixas ao redor da torre? Porque o projeto que a gente tinha naquele momento mostrava essas caixas aqui. Ah, mas por que vocês colocaram... não usaram um tanque de solução de concreto? Por que vocês colocaram esse tanque com tubo, com um Tigre ADS? Porque não dava cota. Então, todas as decisões que o projetista toma ao longo do processo de projeto, elas têm que estar documentadas nesse arquivo de estudo. Quando chegar lá na frente, por que fulano fez assim? Tá tudo lá, eu só busco e mostro para o meu cliente. Então, agora que eu consegui finalizar minha etapa de estudo, meu arquivo de estudo já está completo, eu vou começar a realmente projetar. Vou abrir o meu software e projetar. Então, agora que eu consegui finalizar o meu arquivo de estudo, já está lá, todo documentado, todas as soluções, eu vou abrir o software e começar a projetar, tá? Então, quando a gente vai começar um projeto de drenagem, a gente começa por onde? Os primeiros dispositivos que a gente tem que alocar são as sarjetas e os sarjetões. Aqui nos nossos projetos, eles estão representados por essas cores laranjas e vermelho, tá? Então, laranja é a sarjeta e vermelho é o sarjetão. Então, Cecília, qual é a diferença entre a sarjeta e o sarjetão? A sarjeta, ela recebe contribuição de um lado só e o sarjetão de dois lados. Por exemplo, aqui, eu tô vendo que essa rua cai para cá e esse estacionamento também cai para cá. E bem aqui eu tenho um ponto de caimento onde os dois caimentos chegam aqui. E eu preciso projetar um elemento de captação de toda essa drenagem superficial. Então, vou projetar uma sarjeta ou um sarjetão, que são dois dispositivos de drenagem superficial. Eu escolho um ou outro porque o sarjetão, ele consegue receber contribuição dos dois lados, enquanto que a sarjeta, ela só recebe contribuição de um lado. Então, toda a rua que eu tenho contribuição dos dois lados, então essa rua aqui completa, ó, aqui também é dos dois lados, então essa rua ela vai ser toda até aqui, ela vai ser um sarjetão. Essa rua aqui também vai ser um sarjetão. Em compensação, essa rua aqui também vai ser um sarjetão. Essa rua aqui também vai ser um sarjetão. Agora, essa rua principal, zona aqui do empreendimento, toda ela tem um caimento único. Aqui caimento único, aqui caimento único, aqui também caimento único, aqui caimento único e aqui caimento único. Então, essa rua aqui e essa, elas vão ser caimento único, então vou colocar sarjeta. Essas aqui e essas outras duas, elas vão ser caimento duplo, então eu vou colocar o sarjetão. Então, o primeiro passo aqui do meu dimensionamento é esse. Eu decidir onde que vai ser sarjeta e onde que vai ser sarjetão. Então, aqui vocês podem ver que o vermelho, ele é o sarjetão. Então, no nosso projeto, tudo que tem dois caimentos é sarjetão e tudo que tem caimento único é sarjeta. Então, aqui como eu mostrei pra vocês, essa rua principal, ela tá com sarjeta, essa daqui tá com sarjetão, tá? Normalmente a gente divide a implantação em duas partes, então aqui essa prancha só vai mostrar metade do condomínio e essa outra prancha vai mostrar a outra metade. E aqui eu vou alocar as sarjetas e os sarjetões. Primeiro passo, locar todas as sarjetas e sarjetões. Loquei as sarjetas e sarjetões. Preciso definir onde que eu vou alocar a BL.
A ABL, ele é a boca de lobo. A ABL é o dispositivo que vai recolher essa captação. A sarjeta e o sarjetão, eles fazem captação superficial, então vai chover, e aí vai chover no pavimento, né? Vai chover na chuva, desculpa. Então vai chover, e aí vai chover no pavimento, e aí essa chuva do pavimento vai escorrer para o ponto mais baixo da rua, e lá no ponto mais baixo da rua eu vou captar com o sarjetão. E esse sarjetão, ele vai trazer a drenagem até um ponto de coleta que vai fazer a transição entre essa drenagem superficial e a drenagem subterrânea, tá? Então, até aqui esse ponto a chuva estava chovendo, caindo aqui na sarjeta, a gente vê, né, aquela rua que fica meio cheia de água, com uma poça de lama, e aí essa água entra na BL, e a partir daqui ela já vai para um PV, um poço de visita, e esse dispositivo aqui do poço de visita é subterrâneo. Esse tubo aqui, ele já é subterrâneo, e quem faz essa transição pro superficial, pro subterrâneo, é a boca de lobo, tá? E onde que eu tenho que ter boca de lobo então, Cecília? No final de todo o sarjetão. Então aqui eu tenho um sarjetão, que ele vai vindo até aqui. Acabou o sarjetão, boca de lobo para captar toda essa água que vai cair aqui. Ah, mas Cecília, por que o sarjetão, ele terminou bem aqui? Porque aqui é outra rua, ó. Então, quando eu tenho outra rua, eu finalizo meu sarjetão. Aqui, outro sarjetão. Finalizei o sarjetão, BL no final do sarjetão, tá bom? Então, eu sempre vou colocar as BLs no final. Nesse caso especificamente aqui, ó, eu nem finalizei ainda. É um sarjetão bem grande. Então, ele vem aqui até o final. Mas, pela minha experiência, eu acho que vai precisar de uma BL intermediária. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu tô fazendo a solução do projeto, eu ainda não dimensionei, então eu ainda não tenho certeza. Eu só vou ter certeza que precisa de mais uma BL ou não quando eu dimensionar esse sarjetão aqui. Se eu dimensionar ele e eu ver que ele tá alagando demais essa rua, aí eu vou precisar colocar mais uma BL. Como eu já acho que vai precisar, eu já tô colocando aqui a BL. Depois eu vou ter certeza quando eu finalizar a etapa de dimensionamento. É importante quando a gente vai locar BLs que a gente pense sempre também no conforto do cliente, né? Da pessoa que vai morar nesse empreendimento aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa rua aqui e aqui é uma faixa, né? Uma faixa de pedestre. Aí, o ideal é que eu coloque a BL antes da faixa de pedestre. Vamos ver aqui na terraplanagem. Aqui, tá aqui a faixa de pedestre. Deixa eu dar um explode aqui para eu parar de ficar selecionando tudo. Pronto. Então, aqui é a faixa de pedestre. Vou apagar essa achura. Aqui é a faixa de pedestre. Aqui eu tenho o caimento da rua, cai para os dois lados. Então, eu já sei que bem aqui no ponto mais baixo eu vou ter que projetar um sarjetão. Vou colocar o sarjetão aqui. Ah, eu vou colocar o sarjetão aqui até o final? Não, vou parar o sarjetão aqui, tá? Antes da faixa de pedestre e vou colocar uma BL antes da faixa de pedestre. Por quê? Porque quando o pedestre ele for atravessar, não é legal que esteja aquela rua toda empoçada, que molha até o joelho do cara quando ele vai atravessar. Então eu já ponho uma BL aqui, que vai estar molhado, não tem o que fazer, mas não vai estar tão empoçado. A gente tem que pensar nessas questões de usabilidade do empreendimento. Então aqui, ó, a gente pode ver que foi feito exatamente aqui. O sarjetão foi até a faixa de pedestre, aqui na BL, antes da faixa, eu já coloquei a BL e já vai para um PV. Então, basicamente, a BL, eu tenho que decidir onde eu vou colocar ela baseado na sarjeta, se a sarjeta já tá cheia ou não, tá? O PV, depois que eu loquei todas as BLs, eu vou locar os PVs. Então, como que eu decido que eu vou colocar um PV? Sempre que eu tenho mudança de direção na rede, eu preciso colocar um PV, porque quando a gente está falando de rede, a gente não tem conexão, então eu não vou colocar um joelho de 90 graus de concreto, isso não existe. Então, eu vou colocar um PV, que é um posto de visita, tá bom? Então, aqui, eu vou ter uma mudança de direção. Na verdade, a rede, ela tá vindo nessa direção e ela vai ter que dobrar. É como se ela tivesse que fazer uma curva de 90 graus aqui. Então, eu vou colocar um PV. Ah, mas é tudo reto aqui, Cecília. Pô, aqui é reto, aqui é reto, aqui é reto, aqui é reto. Então, por que eu preciso colocar mais de um PV? Por que eu não coloco um PV único? Vou com essa tubulação vindo todinha até chegar lá.
Bom, primeiro que aqui tem uma mudança de direção dessa rua, então precisei criar esse PV para captar essa rua aqui. Esse aqui é o PV inicial da rede, porque ele vai captar essa BL aqui. Então, toda essa área aqui de chuva, ela vai vir para cá, vai para essa BL e vai para esse primeiro PV. Outro ponto também é que eu coloco distâncias máximas entre PVs de 80 metros, tá? Até para manutenção, se acontecer alguma coisa entre PVs, eu preciso ter como acessar esses tubos aqui. Então, a gente usa no máximo 80 metros. Aqui, por exemplo, eu tenho só 36 metros de distância e ainda assim eu tenho 2 PVs. Então, por que eu precisei colocar esses 2 PVs aqui? Porque também eu tenho que entender se tem espaço para colocar todos esses tubos aqui. Então, aqui eu tenho um tubo de entrada, eu tenho um tubo de saída, eu tenho o tubo dessa BL aqui. Se eu fosse interligar essa BL também nesse PV, eu teria espaço ou os tubos eles iam ficar se batendo? Então, isso é um outro ponto que eu tenho que observar. Eu vou tirar esse PV aqui e vou colocar ele para cá. Eu não vou conseguir colocar. Não tem espaço geográfico aqui para esse, apesar de teoricamente estar dentro do espaçamento, eu conseguiria colocar, não vai ter como. Porque a rede principal, mais essa BL, não cabem. Agora, se essa BL, por acaso, em vez de ela estar aqui, ela estivesse aqui do outro lado, aí já era outra história. Aí eu já poderia verificar se cabe aqui. Mesmo assim, ó, já tô vendo que não cabe. Então, eu tenho que analisar isso também, se aquele tubo cabe ali. Mas, teoricamente, PVs, eles são em mudanças de declividade muito alta também, mudanças de direção, no máximo 80 metros de distância, ou quando eu não tenho espaço para colocar todas as minhas tubulações para um único PV, como é esse caso aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Então, aqui, ó, sarjetão, canaleta única, um sarjetão único, BL no final, interliga, tem um PV aqui por conta da mudança de direção. Aqui nesse caso, ó, eu consegui encaixar? Não, estão se sobrepondo. Então, é um ponto que a gente precisa sempre estar de olho, porque a obra não vai conseguir executar isso aqui, pô. A gente tem que sempre estar de olho para não deixar passar esse tipo de coisa. De que o nosso projeto, que a gente está projetando aqui, está inexequível. Ah, Cecília, mas aqui, ó, tu colocou um sarjetão bem grandão, sem nenhuma BL no meio. E aqui tu já colocou uma BL no meio. Depende também, porque tudo isso vai depender do dimensionamento da sarjeta, né? Então, isso depende muito do caimento da rua. Ruas que têm um caimento maior, basicamente a lâmina d'água fica bem baixinha. A água, ó, vai com tudo. Fica pouco empoçada. Ruas com caimento menor, a velocidade da água é mais devagar, fica bem empoçada. Então, isso no início a gente está fazendo de experiência. Nessa rua tem um caimento menor, acho que não vai precisar. Aí você vai montando a solução de projeto. Depois disso, aí eu já não posso mais fazer na experiência. Eu já tenho que dimensionar realmente e fazer certinho para entregar para o cliente. É só o primeiro esboço que eu vou fazer com a experiência. A segunda eu já tenho que ter feito o dimensionamento. Então, basicamente, eu vou fazendo isso. Eu vou colocando sarjeta, sarjetão, BL e PV em todo o meu empreendimento. Vou estudando. De novo, vou estudar caimento das ruas, nível aqui para onde que a água está indo. E vou levar toda essa minha captação superficial até o tanque de retenção. Que no caso desse empreendimento, tá onde? Ele está bem aqui no fundo, embaixo da quadra, no ponto mais baixo do terreno. Então, eu vou trazendo ele aqui e chego com ele bem aqui, tá? Um outro dispositivo também que eu tenho que considerar quando eu vou fazer o projeto são as canaletas, tá? Então, eu tenho que sempre pensar onde que precisa ter canaleta. E aí, eu vou olhar aqui também na terraplanagem. Deixa eu desligar um pouco aqui essa topografia. Mas eu vou olhando aqui na terraplanagem. Então, aqui eu tenho um talude. Dependendo da altura do talude, de acordo com a normativa da caixa, eu preciso colocar uma canaleta no topo e no pé do talude. Nesse caso, acaba que a gente não coloca tão no pé do talude, a gente costuma colocar mais aqui no muro para proteger o muro. Que aí fica mais fácil de executar uma canaleta única aqui no final do que uma canaleta que faz todas essas curvas aqui. Mas existem também esses rampares entre as torres.
Então, esse rampar, imagina que eu tenho uma torre, aqui eu tenho um rampar e aqui, onde tem essa linha azul, é uma calçada. Então, se eu tenho esse rampar aqui, a pessoa que vai estar andando nessa calçada vai estar caindo água em cima dela. Vai ficar ruim dela andar. É aquilo que a gente conversou. Eu tenho que pensar na usabilidade do projeto. Eu não tenho que pensar só no dimensionamento, na aprovação. Esse projeto vai ser aprovado, não vai ser aprovado. Esse tipo de coisa aqui, por exemplo, pensar na usabilidade, pensar que o pedestre ele vai estar andando por aqui pela calçada, enquanto tem um rampar que vai estar caindo água em cima do pedestre, é uma coisa que a concessionária em si ela não vai cobrar. Mas eu, como projetista, tenho que pensar no bem-estar do usuário. Então, aqui no rampar, eu posso, de repente, colocar uma canaleta. Além das canaletas, ó, aqui em cima eu tenho todas essas canaletas aqui. Essas canaletas são as canaletas de talude, para proteger o muro. Normalmente a gente sempre coloca canaleta de talude para proteger o muro. Mas eu posso colocar também essas canaletas que são intermediárias aqui para cuidar desse rampar. Então aqui eu tenho essas canaletas aqui, ó, que são CR17, que é a canaleta retangular de concreto. Então eu tô colocando ela bem aqui. Ó, aqui é uma canaleta em cima da contenção. Então, tô colocando ela aqui para proteger a contenção. Tá aqui ela, ó, azulzinha, canaleta retangular. Então, tô colocando ela aqui também pro pedestre não ficar... Não atrapalhar, né? Não atrapalhar a usabilidade do empreendimento. Aqui também eu tô colocando a canaleta porque tem rampares entre as torres e aqui o pedestre vai se molhar todo. Ó, vamos ver aqui. Aqui eu tenho rampar entre as torres. Então aqui eu tenho a calçada, o pedestre vai andar nessa calçada e vai ficar todo molhado. Então aqui nesses rampares eu já considerei canaleta. Então essa sensibilidade é que o projetista precisa ter. Ele precisa entender onde que ele vai precisar colocar uma canaleta, onde que ele não vai precisar. Se tiver contenção, a gente coloca a canaleta antes para proteger a contenção. Além dos taludes, a gente tem que observar a contenção também para projetar a canaleta. E esses rampares, né? Aqui, por exemplo, a gente colocou uma canaleta de fora a fora para exatamente proteger essa calçada aqui. Aqui vai ser um rampar, né? Então daqui para cá eu vou ter um talude e eu quero proteger essa calçada porque o pedestre vai estar andando nessa calçada ao redor da torre. E é basicamente isso que eu vou pensando em solução de projeto. Primeiro, vou alocar sarjeta e sarjetão. Depois de sarjeta e sarjetão, vou alocar BL. Depois de alocar BL, vou alocar os PVs. Finalizei os PVs, vou alocar as canaletas. Mas tudo isso, né, depois de eu ter pensado onde que vai ficar o tanque de retenção. A primeira solução que eu tenho que pensar é onde vai ficar o tanque de retenção. Porque aí eu sei para onde que eu tenho que levar minha rede. Se eu não sei para onde que eu tenho que levar minha rede, eu nem vou conseguir locar os PVs da melhor maneira, de forma que chegue no tanque de retenção, né? Para onde que tá indo toda essa rede, não vou saber. Então aí, dessa maneira, eu consigo terminar essa etapa de solução de projeto. Ó, loquei as sarjetas, loquei os sarjetões, loquei as bocas de lobo e loquei os PVs. Beleza, finalizei. Quando eu vou fazer o dimensionamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar o mapa de áreas do empreendimento. Então aqui eu tenho as áreas de contribuição desse empreendimento, tá? E o que eu preciso? O que quer dizer essa área de contribuição? Cada BL, que é essa BL que vai receber a contribuição superficial, ou ela vai receber algumas contribuições subterrâneas que vêm das torres também. Então cada BL vai ser uma área, por exemplo. Essa BL tem uma BL aqui, no final desse sarjetão tem uma BL. Então eu tenho essa área aqui, essa área que eu chamei de área 1. E essa BL, ela vai ser responsável por drenar toda essa área aqui. Então aqui eu já sei que essa BL vai receber uma área de 593 e 220 metros cúbicos. Aqui eu tenho a segunda área, área 2. Essa segunda BL vai receber essa área 2 aqui. E provavelmente essa área 3 também. Essas duas áreas vão para essa BL. Então eu vou distribuir. Cada área é uma BL, tá bom? Depois que eu faço essas áreas, o primeiro dimensionamento que eu faço é o dimensionamento do coeficiente de runoff ponderado. Então aqui eu tenho aqui, não vai estar no escopo dessa aula o dimensionamento detalhado de cada um dos itens, eu vou só colocar todos os itens que precisam ser dimensionados. Então eu começo
fazendo esse dimensionamento do coeficiente de runoff ponderado aqui, tá? Depois eu vou pro dimensionamento das sarjetas e sarjetões. Quando eu faço o dimensionamento das sarjetas e sarjetões, é nessa hora que eu vou lá pro projeto e eu tenho certeza daquelas soluções que antes eu estava só achando. Eu vou ter certeza que nesse sarjetão vou precisar realmente dividir em 2 e ter 2 sarjetões ou não. De repente, eu achei que precisava e não precisava, eu posso apagar essa BL e ver que passou com uma BL só. Enquanto que esse aqui, eu precisei inserir uma BL ou não precisei, tudo isso eu vou ver no dimensionamento das sarjetas e sarjetões. Terminei o dimensionamento das sarjetas e sarjetões que estão aqui. Sarjeta é um, sarjetão é outro. Coloquei aqui todas as informações que vem do projeto, caimento, inclinação, cota, tudo, área, né? Aquelas áreas todas. Fiz o dimensionamento de sarjeta e sarjetão. Aí eu vou pro dimensionamento da rede principal, que são essas redes dos tubos aqui, tá? Vou pro dimensionamento da rede principal e aí eu tenho um outro dimensionamento que é bem extenso, que basicamente é o principal dimensionamento da rede de drenagem, tá? Que é esse daqui. Aí eu tenho a BL1 pro PV1, PV1 pro PV2 e aí, ó, todos os dispositivos do projeto inteiro. Nesse caso eu tenho 52 trechos de dimensionamento do PV até o igarapé. Também tenho esse dimensionamento que tá aqui no memorial. Ele tá aqui dentro do Revit, então tá aqui todo o meu dimensionamento. Aqui eu já tenho as verificações automáticas, se tá passando o trecho, se não tá passando. Se tem algum item que é normativo que não tá passando, ele vai dar como não ok. Se a velocidade ficar fora dos limites permitidos também, ele vai dar como não ok. Então aqui tá tudo ok, né? Porque esse projeto tá pronto para ser entregue para o cliente. Depois que eu finalizei o dimensionamento da rede principal, eu tenho o dimensionamento das canaletas. Então eu tenho um dimensionamento para a canaleta retangular e eu tenho um outro dimensionamento para a canaleta meia cana. Então aqui, isso tudo vai aonde? Esses dimensionamentos. Eu sempre tenho que entregar esses dimensionamentos no meu memorial. Então o memorial que eu entrego, ele é descritivo e de cálculo, tá? Então só para a gente revisar essa parte dos dimensionamentos. A primeira parte é dividir o empreendimento em bacias, onde cada BL vai ser uma bacia. Depois eu vou fazer o dimensionamento de runoff ponderado. Fiz o dimensionamento do coeficiente ponderado, eu vou para o dimensionamento de sarjeta e sarjetão. Fiz todos os dimensionamentos de sarjeta e sarjetão, legal. Confirmei a minha quantidade de BLs, confirmei. Vou para o dimensionamento da rede principal. Quando eu dimensionar a rede principal, pode acontecer de algum tubo lá, eu coloquei ele de 400 e na verdade ele é de 600. Pode acontecer de eu ter dimensionado de 800, mas ele não passou, tem que ser de 1000. Então depois eu tenho que fazer esses ajustes, né? Nesse meu template, como ele calcula automaticamente, quando eu mudo da planilha, ele já muda na modelagem. Mas para quem faz o dimensionamento no Excel, tem que fazer essa conferência do que passou no dimensionamento versus do que foi modelado com a solução inicial. Depois disso, eu faço o dimensionamento das canaletas, canaleta retangular, canaleta meia cana. Finalizei os dimensionamentos principais, tá? Um outro dimensionamento, que ele varia bastante de cidade para cidade, mas que ele tem que ser feito bem no início do projeto, é o dimensionamento do tanque de retenção, né? Então, aqui no nosso memorial, a gente tem aqui todo o dimensionamento do reservatório de contenção, das áreas que contribuem para o tanque. Então, tem esse dimensionamento também. E as fórmulas mudam bastante. Basicamente, a gente está finalizando aqui nosso projeto. A gente passou pela etapa de estudo, passamos pela etapa de solução, passamos pela etapa de dimensionamento e, por último, é o detalhamento do projeto. O que é o detalhamento do projeto? São as pranchas, é o resultado final de todo o nosso processo de projeto. E tem muita gente que pensa assim, mas tá em projeto, dá para mudar, qualquer coisa é só ajustar. Mas você vê que tem várias etapas para fazer um projeto, né? Então, não é simplesmente voltar lá no papel, apagar e colocar uma coisa nova. A gente tem que revisitar todo esse passo a passo. E aqui o que eu entrego de detalhamento do projeto? Eu tenho que entregar esse mapa de área, porque se o cliente quiser conferir o meu dimensionamento, ele só vai conseguir conferir com o mapa de área. Aí, como é que é esse mapa de área? É aquela planilha, aquela prancha que eu já tinha mostrado aqui. Vamos ver. Aqui. Essa prancha aqui de área de contribuição, ela é o meu mapa de área. Essa é a primeira prancha que eu vou entregar. Depois eu tenho
implantação do empreendimento aqui. Essa é a planta de implantação, tá? É basicamente a solução de drenagem completa. Aqui a gente divide em duas pranchas porque esse empreendimento era muito grande, então a gente chamou de parte 1 e parte 2. Mas é basicamente isso aqui. Depois eu tenho o detalhamento do tanque de retenção. Então eu tenho um reservatório de retenção e eu tenho que fazer um detalhamento de todas as estruturas desse tanque. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, né? Mas essa aula não é sobre tanque de retenção, o que tem que ter, o que não tem. Mas aqui eu tenho uma planta baixa, eu tenho corte que mostra todas as cotas, todos os tubos que entram nele, o tubo de entrada, o tubo de saída. Então eu tenho todas as informações aqui do meu tanque de retenção, detalhado, até porque o projeto de estrutura vai fazer o projeto da estrutura desse tanque baseado no meu. Tenho os detalhes construtivos, então eu tenho uma outra prancha. Nos nossos projetos executivos, a gente entrega também as pranchas de perfil. Então, em todos os nossos projetos executivos, além das pranchas normais, a gente entrega a prancha de perfil. E essa prancha de perfil aqui, ela serve para o executor ele compatibilizar todas as disciplinas, porque esse projeto é um projeto de drenagem, mas quando o executor vai executar, ele vai executar tudo junto. Então, aqui ele já consegue ver que vai passar um tubo de água fria por cima desse tubo de drenagem aqui. E esse tubo aqui, ele tá indo pro bloco 14. Então, aqui eu tenho o tubo de água fria e aqui eu tenho o tubo de drenagem. E eles estão quase se encostando. Então, o executor, ele vai conseguir ver essas interferências entre os tubos. E, por último, os detalhes executivos, que são o que vai ser executado realmente, os PVs, as bocas de lobo e tudo mais. A gente põe uma prancha de detalhe de tudo que tem nesse empreendimento. E RT, que é a responsabilidade técnica do projeto. Aqui, de projeto de infraestrutura de drenagem, a gente tem essas 4 etapas principais. A etapa do estudo, né, verificar os documentos de entrada, fazer a solução do projeto, verificar as normas e os padrões para o dimensionamento e fazer as pranchas de entrega. Aqui são o que a gente tem que olhar, né? O projeto legal de arquitetura, viabilidade, topografia, terraplanagem, projeto predial. Os documentos de padronização técnica, esses documentos aqui são os documentos do empreendimento. Os documentos de padronização técnica do cliente, tanto a padronização técnica quanto a padronização BIM. Depois eu tenho que olhar as normas e os padrões regulatórios, norma municipal de drenagem, padrão de projeto da concessionária local, se tiver. Aqui um resumo do que são esses sistemas de captação e condução, né, superficial. As sarjetas, que só recebem a contribuição de um lado, os sarjetões, que conseguem receber contribuição dos dois lados, a boca de lobo, que faz a transferência entre o dispositivo superficial e a drenagem subterrânea, as canaletas, que também são dispositivos de drenagem superficial. E aqui a gente tem as estruturas de inspeção e acesso, são os PVs, as caixas, né? Os sistemas de retenção e reuso, então aquele tanquezão, aquela piscina de retenção que a gente coloca lá enterrada. O tanque de reuso, se for necessário, na cidade que você está projetando. As destinações finais de drenagem, então a gente tem esses dispositivos de dissipador de energia, de ala de lançamento. Aqui são os critérios dos cálculos hidrológicos, como a gente conversou, a área de contribuição, depois vai para o dimensionamento de sarjeta e sarjetão, a rede principal, a rede predial, o dimensionamento do tanque e os entregáveis do projeto, a planta do mapa de áreas, as implantações, detalhamento do tanque de retenção, detalhes construtivos, memorial, RT. Aqui é um resumo de todo esse fluxo de projeto, de desenvolvimento do projeto. E por último, um checklist de verificação. Você olhou viabilidade, arquitetura, topografia, terraplanagem? Olhei. Olhou a padronização do cliente? Então, todos os itens que a gente vem conversando aqui, tem aqui o checklist para verificar se está tudo ok. Esse checklist, para download, ele vai estar aqui no link na descrição do vídeo.